Olá pessoal, então agora nós vamos iniciar a nossa aula e hoje nós vamos ver sobre teste de hipóteses para proporções, tá? Então nós vamos ver comparando uma proporção com um parâmetro populacional e também comparando duas proporções amostrais, tá? Então aqui tem um exemplo. Então vamos supor aqui que nós temos aqui um departamento de qualidade de uma empresa de lâmpadas, né? E o gerente, com base na experiência, ele garante que 95% das lâmpadas fabricadas pela empresa não apresentam nenhum defeito, tá? Ou seja, apenas 5% dão defeito. O presidente lá, então, preocupado com a qualidade, verificou uma amostra de 225 lâmpadas e viu que dessas, 87% não apresentavam defeitos, ou seja, tinha 13% de defeitos, né? Então, aqui eles falam que a quantidade de defeito no máximo é 5%, só que quando fez uma amostragem de 25, 13% estavam com defeito, ou seja, 29 lâmpadas, tá? Então ele decidiu testar, né, fazer um teste de hipótese com um alfa de 5%, de que apenas 5% das lâmpadas fabricadas por sua empresa apresentam defeitos, tá? Como a gente sabe, isso aqui é uma amostra, né, então sempre tem um erro. Então a gente quer verificar se esses 13% de defeitos são estatisticamente iguais a 5% ou realmente a quantidade de defeito é maior, ou seja, 13 é estatisticamente diferente de 5, né? Porque toda vez que a gente tira uma amostra tem um erro, né? Então a gente precisa testar. Pode ser que isso aqui foi o acaso, então o próximo teste que eu fizer, esse aqui vai estar próximo dos 5%, ou seja, não tem diferença estatística, tá? Então a minha hipótese H0 é que a proporção de defeitos, que seria o P, é igual a 5%, ou seja, 5% de defeito, né? 95% de lâmpadas boas e 5% de defeito. E a nossa hipótese alternativa é que essa proporção de defeitos seja maior que 5%, ou seja, porque deu 13%, então a gente quer testar se isso aqui é estatisticamente maior que 5%. Tá? Então essa é a hipótese H0 e a hipótese alternativa que é maior que 5%. Então esse é o teste que nós vamos fazer. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar a função de teste de hipótese para a proporção. Então a função é prop ponto teste, aí eu abro parênteses, aqui eu vou colocar o número de peças que apresentaram defeito, que no nosso caso lá eram 29 peças, que corresponderia a 13%. Depois eu coloco o tamanho da amostra, que foi 225 lâmpadas que foram testadas, né? E depois eu ponho a quantidade, a proporção de defeitos que eu quero, tá? Então seria 0,05, que seria a quantidade de defeitos, tá? Então estou testando se essa proporção aqui, 29 sobre 25, é igual ou diferente de 5%, tá? Então agora é só dar o Enter aqui. Então ele fez o teste de hipótese, Então a gente vai olhar no P valor. Olha lá, então o P deu 0,12, né, aproximadamente 13% aqui, que é o que a gente tinha achado lá no exemplo, né, que era 13%, né? Então aqui fazendo essa continha aqui está bem próximo, a gente arredondou para 13, tá? Então o P valor do meu teste aqui, foi 1,31 vezes 10 a menos 7, ou seja, tem 7 casas antes da vírgula, né? Então esse P aqui, ele é menor que 0,005, né? Que 0,05, tá? Então meu teste de hipótese é se ele é igual ou a hipótese alternativa que ele é diferente de 0,05. Então como o P valor, esse 0,05 aqui seria a porcentagem de defeito, tá? Não é os 5% de confiança, tá? Então como o P valor é menor que 0,05, que a gente tinha usado aqui, nível de significância de 5%, né, o 0,05, então como o P valor é menor que 0,05, então a gente rejeita a hipótese H0, que a gente estava testando aqui, e a gente aceita que a hipótese alternativa, ou seja, a gente rejeita H0 e conclui então que a proporção de defeitos, esse 13%, é estatisticamente maior do que 5%, tá? Então o P valor é menor que 0,05, então rejeita-se H0, conclui-se então que a qualidade das lâmpadas não estão boas, ou seja, a quantidade de defeito é maior do que 5%. Tá? Agora nós vamos ver um outro teste, que seria o teste para comparar duas proporções. Tá? Então tem duas amostras e eu quero saber se aquelas proporções são idênticas, ou seja, comparar se as duas populações têm a mesma proporção. Tá?
Então aqui é um caso que eu tirei de um estudo de caso de um livro, né? Então John e Linda aqui são executivos de venda da empresa de computadores e eles são finalistas de uma competição entre os vendedores, tá? Então eles têm desempenho idênticos e o vencedor da competição será selecionado com base em seu índice de conversão. Então o que é índice de conversão? É o número de negócios que eles conseguem vender, né? Então o gerente de vendas pegou aleatoriamente 100 contratos do John, então o tamanho da amostra é 100, né? E viu que desses 100 ele conseguiu vender 84, tá? E no caso da Linda, o gerente também selecionou 100 contratos e ela conseguiu vender 82, tá? Então o John vendeu um pouquinho mais, 84 e 82, então a diferença deles é pequena. Então ele quer saber se, apesar de ter sido 84 e 82, eles têm a mesma proporção. Isso aqui é estatisticamente igual, tá? Porque, como eu falei para vocês, isso aqui é o acaso. Então, a próxima vez que eu tirar outra amostra, poderia ser que a Linda seria maior que a do John e vice-versa, né? Então, a gente precisa testar se 84 em 100 é estatisticamente igual a 82 em 100. Seria a proporção também, tá? Então, vai usar um alfa de 5%. Então, qual que é a minha hipótese H0? Que a proporção de negócios vendidos pelo John, né, que eu chamei de P1, que é 84 em 100, é igual à quantidade de negócios convertido pela Linda, que seja 82 em 100. Então, se eu pegar P1 menos P2 for igual a 0, significa que P1 é igual a P2. E a minha hipótese alternativa, ou H1, é que P1 menos P2 é diferente de 0. Se eu rejeitar a hipótese H0 e aceitar a hipótese alternativa, eu concluo que o John é melhor, porque ele vendeu 84 em 100 e a Linda só 82 em 100, tá? Mas se eu aceitar a hipótese H0, eu concluo que essa diferença de 84 para 82 foi um acaso, então não foi significativa, e então a quantidade de venda dos dois é estatisticamente igual, tá? Então vamos fazer o teste no R. Então nós vamos colocar aqui, ó, a função seria prop ponto teste, aí eu vou abrir parênteses, aí agora eu vou colocar o Czinho, que é um objeto que eu estou criando, e eu vou colocar as quantidades de casos favoráveis de cada um. Então foram 84 do John e 82 da Linda, tá? Aí eu ponho vírgula aqui, depois eu vou criar agora com o tamanho da amostra. Então foram 100 contratos do John e 100 contratos da Linda, tá? Fecho parênteses aqui e fecho mais um parênteses. Então tem que tomar cuidado com esse parênteses, né? Esse aqui eu fecho aqui e esse aqui eu fecho em relação a esse aqui, ó. E vou dar o Enter aqui, tá? Ó, então se a gente olhar, então aqui a proporção, ó, o John lá deu 84%, né? Que é 84 em 100, e a Linda 82%, que é 82 em 100, né? O p-valor for maior que 0,05, 0,8. Então isso aqui é maior que 0,05, né? Então eu concluo que eu aceito a hipótese H0, ou seja, não rejeito a hipótese H0, e concluo então que não tem diferença entre a conversão de negócio entre John e a Linda, tá? Então essa proporção aqui, apesar de ter dado 84 para 82, elas são estatisticamente iguais, então os dois têm tiveram a mesma capacidade de concluir seus projetos, tá? Então a aula de hoje era isso, então até a próxima aula.